Se assentar. Aqueles que têm acompanhado as transmissões ao memorial sabem que eu tenho feito uma exposição sequenciada no livro de Ruth. E hoje nós daremos continuidade na exposição desse livro. E eu peço que, por gentileza, todos vocês abram lá em Ruth, capítulo 3. Nós buscaremos ver como que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo se manifesta a nós de maneira tão gloriosa nas páginas já da antiga aliança, preparando para a chegada do nosso Redentor. Ruth, capítulo 3, vamos ler todo o capítulo. Eu peço que todos fiquem bem atentos, é um capítulo um pouco extenso, mas certamente extremamente rico para a nossa vida espiritual. Assim nos fala a palavra de Deus. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, assentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dai-me um manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada, e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passam as coisas, filha minha? Como se passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Que o Senhor nos abençoe, queridos, que a gente possa ser devidamente alimentado e instruído pela santa e bendita palavra do nosso Deus. Bem, irmãos, aqueles que têm acompanhado as nossas exposições viram que na última exposição nós vimos como que se deram os eventos até a chegada de Ruth e Noemi na cidade de Belém. Vimos que as duas chegam lá viúvas. Noemi sem o seu marido Elimeleque, que havia morrido pouco tempo depois que eles chegaram em Moabe. Por outro lado, Ruth também se encontrava viúva, porque um dos filhos de Noemi, com quem ela havia se casado, também havia morrido. Então, há um processo de mudança de Ruth e de Noemi, lá da terra de Moabe, e retornando para a cidade de Belém. Ao se dirigir para a cidade de Belém, o que nós vemos é uma cena maravilhosa. É uma pública profissão de fé de Ruth, onde ela diz que o Deus de Noemi seria o seu Deus, o povo de Noemi também seria o seu povo. O que nós vemos então é um coração aquecido pelo desejo de servir ao único e verdadeiro Deus. Mas há um problema. É muito bom vermos a conversão de Ruth, mas há um problema na saída dela para lá.
Por exemplo, nós vemos que ela, como viúva, ela estava passando por uma situação de dificuldade. E uma das coisas que dificulta ainda mais a situação de Ruth é que ela se tornou uma viúva, e uma viúva muito jovem. Então, nós estamos falando de uma mulher jovem que se tornou viúva, sem nenhum tipo de proteção de um homem que estava em relação pactual com ela. E nós sabemos a diferença que havia dos dias de Ruth, quando se havia uma viúva, para os nossos dias. A verdade é que uma mulher hoje, quando se torna viúva, ou ela tem algum tipo de preparo prévio, alguma formação prévia, ela tem a capacidade de alguma forma ganhar o seu dinheiro e se sustentar até mesmo os seus filhos. Mas não era o caso aqui dos dias de Ruth. O que nós vemos é uma mulher que está desprotegida e até mesmo sem a condição de uma manutenção mínima. Para que os irmãos tenham ideia, o que nós vemos lá no capítulo 2 é que essa mulher completamente desprotegida, a única solução que ela encontra é ir rebuscar nos campos de Boaz. Ela sai da sua casa para buscar algum lugar para poder pegar algum tipo de comida. Então, ela está sem ter a proteção pactual de um homem, ela está como uma estrangeira, terra estranha, tendo então as desconfianças naturais que ela poderia sofrer. E tudo isso, irmãos, piora pelo seguinte fato: nós estamos nos referindo aqui ao tempo dos juízes, e no livro dos juízes o que nós vemos é uma constante repetição de uma frase: naqueles dias os homens faziam aquilo que se achava melhor. Imagina então uma mulher desprotegida, viúva, sem nenhum tipo de amparo, vivendo nos dias dos juízes. É justamente diante dessa situação é que Noemi entende que o melhor para Ruth é que ela de fato venha se casar. Ela já havia falado para Ruth anteriormente para ela voltar para a terra de Moabe, porque lá ela teria uma possibilidade maior de casar-se novamente. Entretanto, Ruth entendeu que ela deveria andar de conformidade com a lei de Deus, servir ao Deus de Israel, e logo depois, chegando lá, ela iria confiar no Senhor, que iria protegê-la e cuidar dela. Então, ao chegar lá, aquilo que Noemi percebe é que Ruth precisa casar. Ela precisa estar debaixo da proteção de um homem que entre em uma relação pactual com ela. E é justamente isso que nós vemos nos versículos 1 a 5, no diálogo entre Ruth e Noemi. Eu peço que vocês olhem comigo o versículo 1, que nos diz o seguinte: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar um lar para que sejas feliz? Vejam, percebam aqui a situação de Noemi. Ela está preocupada com aquela moça jovem que havia abdicado da sua condição de estar no meio da sua família, para ir então para uma terra desconhecida. Então Noemi acha que o melhor para ela é que ela encontre um lar. Não hei de eu buscar um lar para que sejas feliz? Literalmente no hebraico é dito que é um lugar de descanso, e obviamente pela inferência lógica a nossa tradução coloca como sendo um lar, uma casa, um lugar que ela possa estar protegida. E é justamente isso que Noemi está buscando para Ruth. E o interessante é que quando nós olhamos lá no capítulo 2 e analisamos à luz do contexto em que Ruth está vivendo, nós podemos imaginar que de fato ela está sendo protegida. Os irmãos devem se lembrar que no capítulo 2, quando ela chega lá no campo de Boaz, Boaz é benevolente com ela, ajuda ela, faz com que ela possa colher até mais do que deveria. Além disso, ele dá recomendação para que os seus servos não mexam nela, fala com ela para que ela ande junto às servas dele. Enfim, diante da situação que ela chegou lá em Belém, ela está bastante no lucro. Entretanto, Noemi entendia que havia mais. Boaz, aquele a quem Ruth havia adentrado no campo, poderia fazer muito mais por ela. Então, é por isso então que ele anima Ruth, se referindo a Boaz, como sendo um dos resgatadores. E percebam como é interessante. Se esse evento, essa proposta de casamento entre Ruth e Boaz acontecesse talvez pouco tempo antes, não poderia acontecer. Ruth era uma moabita, servia a outros deuses, estava em outro contexto e não estava buscando ao Deus verdadeiro. Mas agora então, Ruth, transformada pelo poder de Deus, fazendo então com que o seu coração manifeste a sua fé em Deus, aí então é que nós vemos que Boaz pode se casar com Ruth. Ela era uma nova criatura que havia adentrado no povo da aliança. Então, Noemi, como uma pessoa muito inteligente, começa a arquitetar uma ideia para que haja uma união ou uma espécie de contato mais próximo
entre Ruth e Boaz. E aqui eu quero que vocês vejam comigo a descrição daquilo que Noemi propõe para Ruth. Versículos 2 ao 5, nos fala o seguinte, o texto da palavra de Deus. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que essa noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deve fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Ao olharmos essa narrativa, é importante termos em mente que aquilo que Noemi está propondo não é apenas um contato entre Ruth e Boaz. Aquilo que Noemi está buscando é que Ruth tenha um contato com o seu resgatador, falando-lhe então da condição dela, como uma pessoa que precisa ser resgatada por ele. É isso que Noemi fala lá no capítulo 2, versículo 20, se referindo a Boaz como sendo um dos resgatadores dela. Ela fala o seguinte: disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. E aqui é um momento em que, na nossa exposição do livro de Ruth, nós vamos maturar um pouco esse conceito de resgatador. Em outras exposições nós já falamos sobre isso, mas agora então eu quero propor a definição de maneira mais apropriada e mais específica a respeito do que é esse papel de resgatador, o que é essa figura na Bíblia. Bem, quando nós chegamos lá em Levítico 25, nós vemos a descrição de uma figura dentro do povo de Israel, chamado de Goel, ou resgatador. A ideia é basicamente o seguinte: se havia uma família que entrava em dívidas, ou por alguma razão perdesse os seus bens, algum parente mais próximo poderia agir como esse resgatador, ou como o Goel. Ele iria pagar as dívidas daquela família e resgataria as posses daquela família para poder então devolvê-la a quem seria os antigos proprietários. Alguns estudiosos chegam a afirmar que essa lei do resgatador de alguma forma estava relacionado com a lei do levirato. E talvez vocês conheçam a lei do levirato, que descreve basicamente o seguinte: se um homem morresse antes de ter filhos, aquele que era o seu irmão mais novo, que era solteiro, haveria de casar com a esposa do seu irmão, para então suscitar descendência para o seu irmão. É por isso que nós vemos lá no capítulo 1, versículo 11, quando está aquele embate entre Noemi e as suas duas noras, ela fala, no versículo 11 do capítulo 1, tenho ainda, eu ainda no ventre filhos para que vos sejam maridos? Então ela está dizendo, olha, se eu tivesse filhos, pelo menos vocês poderiam casar com ele, cumprindo então a lei do levirato. Mas aqui no caso de Ruth, ao que parece, Boaz cumpre o papel tanto do Goel, como também está relacionado com a figura do levirato. Então estudiosos sugerem essa união entre esses dois papéis, que Boaz então pode cumprir como resgatador dos bens que haviam sido perdidos por Elimeleque quando ele sai de Belém, indo então para Moabe, bem como ele poderia assumir as posses do falecido e então casar também com Ruth, cumprindo então o papel plenamente de ser o resgatador dela. Mas é importante que fique claro que não era qualquer pessoa que poderia ser o resgatador. Há basicamente 3 características básicas daquele que haveria de ser o resgatador. A primeira característica é que ele deveria ser alguém relacionado por sangue com aquela pessoa que seria resgatada. Então ele teria que ter uma relação familiar para poder ser o resgatador daquela pessoa. A segunda característica é que ele deveria ter condições de fazer isso. Por exemplo, ele tem que ter dinheiro para pagar a dívida. E nós já vimos aqui que Boaz era um homem muito rico. Então Boaz ele tinha condição de pagar aquelas dívidas. Em terceiro lugar, ele deveria estar disposto a fazer. Porque se ele simplesmente achasse que não deveria fazer, de alguma forma ele poderia fugir daquela obrigação. Então, dentro dessa realidade, aquilo que Noemi vê é que Boaz pode cumprir esse papel de resgatar as propriedades que haviam sido perdidas, bem como estabelecer novamente uma família com Ruth. Ruth, então, estaria em um lugar de repouso. Ela encontraria um lar, um lugar para ela poder descansar. E o plano, nós vemos a descrição do plano dos versículos 2 ao 5. E percebam que é um plano bem estranho. Não sei se vocês concordam comigo, mas é um plano arquitetado aqui de uma forma bem estranha. E o plano é basicamente o seguinte. Estamos falando aqui do período de colheita.
Então, o que acontecia? Os homens que eram os proprietários das terras, e isso acontece até hoje, muitas vezes eles têm uma casa na cidade, no lugar que tem mais a população, é mais povoada, mas ao mesmo tempo eles têm o seu campo, o lugar onde eles fazem a sua colheita. Entretanto, o trabalho no período da colheita é muito intenso. Então eles precisam passar algumas noites, alguns dias lá no campo para poder fazer a sua colheita e dar a instrução para os seus servos. Então, diante desse quadro, Noemi sabia de uma coisa: Boaz vai passar algumas noites lá no campo. Ele está ali dedicado para fazer aquela atividade. Então, diante disso, ela fala, né? Versículo 2. Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes, eis que essa noite ela limpará a cevada na eira. Ele vai estar lá, pode ir que ele vai estar lá. Então, no versículo 2, ou melhor, no versículo 3, Noemi começa a dar uma instrução para Ruth. E aqui o negócio começa a ficar estranho, percebam comigo. Banha-te, unge-te e põe os seus melhores vestidos. Aqui é produção total. Aqui vai com tudo. Vai bonita, vai se ajeite, fique cheirosa e vai lá para encontrar com esse homem. Faz ficar toda bonita. E aí, quando esse homem dormisse, o que ele deveria fazer? Ela deveria fazer? Ficar quietinha, ver aonde é que ele iria deitar, chegar de mansinho lá, descobrir os pés dele e se deitar aos pés dele. Estranho, né? Que plano engenhoso, que coisa estranha. Mas então nós nos perguntamos, né? Por que descobrir os pés de Boaz? Não tem nada de cultural nisso, mas é por um motivo único. Ele ia sentir frio no meio da noite. Ele ia acordar no meio da noite e ia ver ela. Então, Noemi acha que isso iria acontecer e que então, ao acordar, ele ia ter reação. Tanto que ela fala para ele: ele te dirá o que deve ser feito. É ele que vai instruir tudo o que vai acontecer. Talvez você já tenha passado uma noite, né, dormindo, e você acorda no meio da noite com frio. E a proposta aqui de Noemi para Ruth é basicamente essa: faça esse homem passar frio e uma hora ele vai encontrar você ali deitada. Então, aquilo que Noemi está fazendo é apostando alto nessa união, cumprindo então uma atividade perigosa para que haja essa união. Então, a sugestão de Noemi, ela é no mínimo dúbia. Percebam que é uma descrição estranha. Você imagina uma mãe aconselhando a filha a fazer isso? Né? Uma sogra falando para a nora, você talvez desconfie. Mas, enfim, o que nós vemos aqui é uma descrição de algo no mínimo estranho. E muitos estudiosos têm debatido sobre essa orientação de Noemi para Ruth, falando que ou ela esteve certa ou que ela esteve errada. Eu quero que vocês percebam como é difícil encontrarmos a interpretação correta a respeito dessa orientação que Noemi está dando para Ruth. Alguns estudiosos falam que aquilo que Noemi está fazendo é forçando a barra, tentando ajudar a Deus. Ela havia aprendido isso com seu marido Elimeleque. Lembra-se que quando em Belém começou a ter fome, ela chegou e saiu da terra com o seu marido para ir morar em Moabe? Então ela aprendeu que havia um jeitinho a ser dado. Tinha uma forma de manobrar as coisas para que dê certo. Ela propõe uma situação constrangedora para Ruth. E ela chega ao ponto de dizer: ele vai lhe dizer tudo que deve ser feito. Mas, irmãos, tem uma coisa que eu quero que vocês saibam. Eu não sei se vocês se lembram daquele episódio muito estranho descrito lá em Gênesis 19. É o episódio em que, depois de sair de Sodoma e Gomorra, junto com as suas duas filhas, Ló vai para um lugar isolado, e estando lá, as suas filhas dão bebida para ele, ele fica bêbado e acaba se relacionando sexualmente com as suas duas filhas. Uma cena terrível descrita na palavra de Deus no capítulo 19 de Gênesis. E é justamente diante de uma dessas uniões que nasce Moabe. É um dos filhos de Ló, junto com uma das suas filhas. Então, percebam, aqui alguns estudiosos chegam a afirmar o seguinte: você se lembra da sua história, Ruth? O que vocês fazem? O que vocês são bons de fazer? Embebedam o homem e dá um jeitinho. Vocês tomem as suas vidas nas suas mãos. Vocês têm como dar um jeitinho para que as coisas deem certo. Então, muitos israelitas poderiam olhar para esse episódio e lembrar na hora: olha aí, ela, como uma boa, apesar de ter feito aquela profissão, como uma boa moabita, ela está fazendo a mesma coisa. Mas a segunda possibilidade que nós podemos ter é que, de fato, Noemi está praticando um bom ato para com a sua nora. Eles falam
que o normal para intermediar uma relação entre um homem e uma mulher, realizar um casamento, seria feito por um homem de uma família, indo então ao homem com quem a esposa vai se casar. Mas imagina, no caso de Ruth, não havia nenhum homem para poder fazer esse papel, conduzir ela até Boaz. Então, a única solução é Ruth mesmo ir até ele. E um dos problemas que a gente vê também, que agrava ainda mais a situação de dificuldade de Ruth, é que Boaz é um homem muito rico, muitos servos. E certamente ela não encontraria nenhuma oportunidade em que ela estivesse só ela e Boaz, para poderem então conversar e ela dizer que ele é o resgatador dela. E pior, imagina então se Ruth resolve se aventurar e chega diante lá de Boaz, fala de tudo aquilo, que ele é o resgatador dela, e simplesmente ele diz que não quer fazer. Seria uma vergonha pública, né? Um toco público na frente dos servos lá de Boaz. Então a situação se tornaria ainda mais difícil para ela. Então, por isso que alguns estudiosos propõem isso, que aquilo que Ruth, ou melhor, Noemi está propondo para Ruth, é que ela fizesse algo para poder contornar todas essas dificuldades. E mais, alguns estudiosos chegam até mesmo a falar que ela, diante de todo bom testemunho a respeito de Boaz, ela contou com a piedade de Boaz de não fazer nenhuma besteira com Ruth. Porque vejam, aquilo que ela está propondo é que esteja Ruth e Boaz num lugar escuro, só os dois. Qual a probabilidade disso dar errado? Muito grande. Mas então, a Noemi está contando com a possibilidade de que Boaz será um homem piedoso e não fará nada sem a bênção do Senhor. Nós não temos como saber exatamente quais foram as motivações de Noemi. E nós vamos caminhar diante dessa incerteza, diante dessa impossibilidade de afirmarmos categoricamente o que está permeando a decisão ou a orientação de Noemi para Ruth. Mas uma coisa é certa, uma coisa nós podemos ter certeza. Imagina o sentimento de constrangimento de Ruth de fazer isso. Ir lá se banhar, ficar toda bonita, e ir no escuro lá para estar com aquele homem. Certamente não era uma situação fácil. E nos versículos 6 até o 15, nós vemos o plano sendo executado. Como que se deu então o desenrolar daquele plano que ela disse que iria fazer no versículo 5? Vejam comigo os versículos 6 e 7, que Ruth segue o plano da sua sogra. Ela fala o seguinte: então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se aos pés do monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Ela está fazendo tudo direitinho. Aproveitou uma hora que Boaz já estava um pouquinho alto do vinho, já estava um pouco alegre. Então, vejam como se parece bastante com aquela imagem lá de Gênesis 19. E ela está chegando aqui. Então, no versículo 8, vemos o susto que Boaz leva quando acorda e vê Ruth aos seus pés. Vejam comigo, versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. E aqui eu quero destacar uma coisa a respeito de Boaz. Nós já falamos na última exposição a respeito do caráter piedoso daquele homem. Como ele estava sendo benevolente para com Ruth, cuidando daquela mulher que estava passando por uma grande dificuldade. Mas eu não quero que você despreze que esse episódio se consistiu talvez em uma grande tentação para Boaz. Veja, ele está no escuro, ninguém por perto, coração alegre pelo vinho, uma mulher bem vestida e cheirosa do seu lado. A probabilidade disso dar errado é imensa. Trata-se de um homem pecador, com a mesma natureza caída de todos os homens. Mas Boaz não dá chance para o pecado. Ele se preocupa com a honra daquela mulher, ele se preocupa em seguir a lei do Senhor. E mais uma vez, aqui no livro de Ruth, nós vemos o caráter piedoso desse homem. Esse homem se apresentando como um verdadeiro caráter de um homem bíblico, mostrando que ele não iria se aproveitar da fragilidade de Ruth. Veja, Ruth precisava de um marido para poder protegê-la. Ele poderia falar algum tipo de besteira, alguma coisa no ouvido dela, e ela se encantar, imaginar que ele iria ser o provedor dela e logo depois chutar ela. Mas não é isso que ele faz. Ele não se aproveita da fragilidade dessa mulher, mas ele cuida para que ela seja bem tratada e de conformidade com a lei de Deus. E no versículo 9, a continuação do texto, vemos que por mais que esteja ali aos pés de Boaz, Ruth também toma cuidado
para que nenhum mal entendido aconteça. Vejam comigo o versículo 9. Disse ele: quem és tu? Então ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aqui Ruth deixa claro: olha, o que eu quero contigo não é aventura, não é apenas uma noite, mas o que eu quero é casamento. Eu quero que você assuma que você é o meu resgatador. Ela não quer seguir os caminhos de uma moabita, de uma pessoa idólatra, mas os caminhos daquele que de fato serve ao Senhor. E percebam que ela segue quase todo o plano de Noemi. Porque o plano de Noemi era basicamente o seguinte: na hora que Boaz acordasse, ele ia olhar para ela e ele ia dizer o que haveria de ser feito. É isso que ela fala no versículo 4. Ele te dirás o que farás. Mas aqui, Ruth age diferente. Ela mesma toma a iniciativa e fala o que ela quer. Ela não deixa Boaz fazer o que ele imagina. Ela fala: o que eu quero contigo é que você case comigo. E ela fala isso falando: estende a tua capa sobre a tua serva. A ideia aqui é de cobrir ela, protegendo ela, trazendo sobre o abrigo. Essa expressão, estender a capa, significa no hebraico literalmente estender a sua asa sobre mim. Estenda a sua asa sobre mim. Obviamente, a nossa tradução preferiu mudar um pouco a expressão para que se tornasse mais coerente com aquilo que nós imaginamos. Mas uma coisa que é interessante é que no capítulo 2, versículo 12, Boaz, ao conversar com Ruth, fala para ela: você veio se proteger debaixo das asas do Senhor. E agora então, Ruth quer se proteger debaixo das asas do seu resgatador. Aquele homem que iria proteger ela. Aquele homem que poderia dar o sustento para ela e a provisão. E então, ela explica que o motivo é porque ele é o seu resgatador. O versículo 10, vemos que a atitude de Ruth alegrou Boaz. Boaz ficou todo animado, viu? Quando viu aquela moça jovem, bonita, lá cheirosa, toda arrumada, ele se animou com a proposta. Vejam comigo, versículo 10. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Percebam aqui que a essência do elogio nesse primeiro versículo de Boaz em relação a Ruth é que ela não buscou homens mais jovens. O que indica que havia uma grande diferença de idade, uma possibilidade de uma grande diferença de idade entre Ruth e Boaz, ao ponto que pelo menos por 3 vezes no mínimo, ele se refere a ela como sendo minha filha. E ele a elogia justamente pelo fato dela não ter se desbravado, saído e procurado qualquer homem. Veja, Ruth era uma moça jovem, desimpedida. Ela poderia ter buscado um homem jovem? Poderia. Entretanto, o padrão que ela constituiu não era um padrão em si estético. Não era um padrão de critérios que não sejam critérios piedosos. Aquilo que ela utilizou esse homem parece com Deus. Esse homem cumpre a lei de Deus e mais, ele é o meu resgatador. Por isso, então, aquilo que ela está buscando é aquilo que é mais excelente. E então, diante dessa realidade, é que Boaz fica surpreso e feliz pela atitude de Ruth. E no versículo 11, Boaz diz: olha, vou resgatar você sim. Vejam comigo. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E qual é a grande motivação para Boaz dizer que iria resgatar Ruth? Não é porque ela estava cheirosa, não é porque ela estava bonita, não era nada disso. Ele fala: é porque toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Essa expressão nos faz lembrar de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? Provérbios 31, versículo 10. E aqui o texto nos apresenta uma verdade maravilhosa. Quando Boaz se dirige a Ruth, chamando ela de mulher virtuosa. Irmãos, é bem possível que uma pessoa viva longe dos caminhos do Senhor durante a maior parte da sua vida. Viva como uma moabita, destituída da presença de Deus. Mas então, quando chega o Evangelho, quando essa pessoa professa a fé publicamente no Senhor Deus, dizendo que iria abandonar a sua terra, os seus deuses, até mesmo a sua família, se fosse necessário, aqui nós vemos uma transformação. O que nós vemos, nós temos algumas ideias erradas sobre o que de fato é uma mulher virtuosa.
Imaginamos que a mulher virtuosa é aquela que cresceu dentro da igreja e viveu a vida inteira tudo certinho. Foi criada pelos pais na igreja, é tudo perfeito. Mas aqui nós vemos uma mulher que viveu em idolatria, afastada dos caminhos do Senhor. E é essa mulher que está sendo chamada de mulher virtuosa. Vocês conseguem perceber a glória do Evangelho de Cristo? Vocês conseguem perceber como Cristo consegue transformar pecadores vis, terríveis, em mulheres virtuosas, em homens virtuosos? E aqui nós vemos, irmãos, que o Senhor Deus age com graça. E não é o seu passado perfeito que vai fazer uma grande diferença na sua vida, mas é como você vive hoje na presença do Senhor Deus, para que você possa ser chamado de uma mulher virtuosa ou um homem virtuoso. E então nos versículos 12 a 13, vemos que Boaz é um homem que tinha condições de ser resgatador de Ruth, mas havia uma pendência que ainda precisava ser resolvida. Veja comigo os versículos 12 e 13. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Vemos, nós podemos nos lembrar das condições para que um homem fosse um resgatador. Primeiro, alguém relacionado por sangue. Segundo, condições para fazer, condição financeira. E terceiro, disposto a fazer. Mas aqui nós vemos que há um quarto entrave para que então Boaz possa se casar com Ruth. E esse entrave é que havia um parente mais próximo da família que poderia tê-la como, ser o resgatador de Ruth, tomar ela como uma esposa. Então havia uma fila aí, né, para poder se casar com Ruth, e Boaz quer seguir esse caminho, ele quer cumprir a lei de Deus. E percebam que Boaz, ele se anima com a ideia de casar com Ruth. Ele chega a chamá-la de bendita do Senhor, que quer de fato se casar, vê ela como uma mulher virtuosa, mas mesmo diante desse sentimento, desse coração que desejava tanto casar com aquela mulher, ele entendia que tinha a lei do Senhor a ser cumprida. Olha, tem um homem que pode passar à minha frente, então eu tenho que cumprir a lei de Deus. E mais uma vez nós vemos o caráter piedoso de Boaz. Ele não violava a lei do Senhor para cumprir os seus desejos, mas ele segue os caminhos do Senhor. E Boaz se compromete a ser o resgatador de Ruth, e decide resolver o problema. Ele diz: olha, nós temos essa situação, mas eu mesmo vou lá, vou falar com ele e vou resolver essa situação. É o resgatador que paga o preço para que todas as pendências sejam resolvidas. Qualquer dificuldade para que aquele casamento venha a acontecer é resolvida, porque o resgatador toma sobre si a responsabilidade para que a lei seja cumprida. Então, nos versículos 14 a 15, vemos que também Boaz, ele se preocupa com preservar a integridade física e a reputação de Ruth. Vejam comigo os versículos 14 e 15. Ficou-se, pois, deitada a seus pés, até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Vejam, talvez Boaz poderia, diante daquela situação assustadora, dizer: mulher, sai daqui, vá para a tua casa. Mas nós vemos que era meia-noite. Imagina então uma mulher voltando meia-noite para casa. Não seria seguro. Então, o mínimo que ele fez foi cuidar da integridade física dela, dizendo: olha, fica aqui, e quando for no início do dia, você vai embora. Mas veja, ele não cuida só da integridade física dela, mas da reputação dela. Veja, ele cuida para que ela fique lá, mas ela fica aos seus pés. Ou seja, nada de ficar deitado junto, nada de estar muito próximo. Você fica lá e eu fico aqui. Então isso fica claro que ele não tentou absolutamente nada em relação a ela. E também o que nós vemos é que Boaz dá a seguinte instrução: antes que qualquer pessoa possa ver você saindo daqui, vai embora. Por quê? Imagine a cena, está lá Boaz no lugar que está dormindo, aí já acordou algum servo de Boaz, sai Ruth, de onde estava Boaz. No mínimo, o que o pessoal ia dizer é que ali teve alguma coisa. Então, a reputação de Ruth seria completamente desfeita. A fama dela era de mulher virtuosa.
Mas então, ela não casou com ele e estava ali deitada com ele? Alguma coisa tem aí. Então, veja como Boaz está cuidando dela. E é isso que eu estou falando a respeito de um homem que cumpre o padrão bíblico, de cuidar de uma mulher, que cuida da boa fama dela, para que ela não seja falada pelos outros, que dá toda a provisão para que ela seja devidamente cuidada. E é isso que nós vimos no versículo 15, ele dá comida para ela, a provisão necessária, protegendo aquela que seria a sua noiva, aquela que seria a sua esposa, cuidando sempre dela. E então, dos versículos 16 ao 18, depois de passar por aquela situação constrangedora e até mesmo difícil com Boaz, vemos que Ruth volta para sua casa e conta para sua sogra como é que se deu os eventos do plano que elas arquitetaram. Vejam comigo os versículos 16 a 18. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mais deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, fiquem bem atentos àquilo que Noemi fala para ela: espera, minha filha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. É como se Noemi tivesse lançado a isca e diz: olha, agora ele pegou, vai dar certo. Provavelmente ela imaginou: olha, Boaz está aperreado, ele vai resolver esse negócio, ele vai tomar sobre si. O resgatador, ele está completamente envolvido para resgatar aquela mulher em que ele iria salvar, aquela mulher que ele tiraria da condição de estar desprotegida. Ele está engajado nisso. O Redentor, o resgatador, haveria de cumprir a sua boa tarefa. E então, meus irmãos, concluindo a nossa exposição, quais aplicações diretas que nós podemos ter do nosso texto? São basicamente 3 aplicações. Entretanto, na primeira aplicação, eu quero dividir em 3 subaplicações. E aqui eu quero que vocês fiquem bem atentos para vocês não ficarem perdidos, tá bom? A primeira aplicação que eu quero trazer é que esse texto quebra alguns conceitos que podemos ter a respeito de casamento. Alguns pensamentos, algumas estruturas que nós temos na nossa mente a respeito de casamento. E é valioso nós observarmos esse texto, como ele nos mostra 3 coisas que desconstroem o padrão de casamento que nós construímos hoje. A primeira coisa que o texto nos mostra é que não há nenhum tipo de problema um homem ou uma mulher chegar em uma idade um pouco avançada e não ter se casado ainda. Principalmente dentro da igreja acontece o seguinte: o cara chegou nos 30 anos, 35, não casou, alguma coisa errada tem ali. Esse rapaz é problemático, ele tem alguma dificuldade. Mas aquilo que nós vemos aqui é que Boaz é um homem com certa idade. E ele então não era casado ainda, um homem piedoso. Por isso, meus irmãos, muito cuidado com os julgamentos que nós temos dentro da igreja. Muitas vezes nós somos irresponsáveis e até levianos em algumas acusações que fazemos com pessoas que não casaram ainda. E então, o que nós vemos é um homem piedoso, pode sim passar por um bom tempo tendo dificuldade para poder se casar. É o caso de Boaz. Ele não conseguiu se casar cedo. A segunda aplicação, a segunda realidade dentro desse contexto de casamento é a respeito de algo que é até meio que um tabu no nosso meio. É que nós sabemos que, de fato, um casamento onde há uma grande diferença de idade é algo assustador. Eu já vi alguns casais dentro da igreja com uma diferença de idade absurda, até colegas pastores, que era uma coisa que assusta mesmo. Mas, no caso de Boaz e Ruth, nós vemos que ele elogia ela porque ela não buscou beleza nos homens. Porque essa não foi a finalidade daquilo que ela buscava. Ela buscava o resgatador, ela buscava o homem provedor, aquele que poderia pastorear ela, aquele que poderia cuidar dela. E veja, tantas vezes as moças da igreja ficam tão preocupadas ou engajadas em ter aquele homem ideal, aquele homem lá de Hollywood, quando na verdade aquilo que deve ser buscado é: você consegue ver Cristo na vida dessa pessoa? Você consegue ver a piedade na vida dessa pessoa? E é por isso então que nós vemos a Ruth buscando esse homem, o seu resgatador, aquele que parecia com o Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado, irmãos, com alguns julgamentos que nós podemos fazer quando há essas diferenças de idade. Aquilo que deve ser buscado
justamente a aparência com Cristo, a piedade de uma pessoa. Isso se aplica a diversas outras coisas que nós podemos falar a respeito dessa união dentro do casamento. Mas há uma terceira coisa que eu preciso falar, é a respeito de uma estrutura ou um padrão que muitas vezes é criado a respeito da moça para casar. Às vezes os rapazes da igreja têm aquele pensamento: eu só vou casar com aquela moça que cresceu na igreja, viveu a vida toda da igreja, nunca fez nenhuma besteira, está ali perfeita. Mas tantas vezes, aquela pessoa que viveu a vida toda na igreja é a pessoa que não está em comunhão com Cristo, não serve o Deus da igreja. Porque nem todo israelita, de fato israelita, a palavra de Deus nos fala. E aqui o que nós vimos é uma mulher que era uma moabita, vivia a idolatria longe do Senhor, mas ela foi transformada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Ela foi transformada pela verdade do Deus de Israel, que perdoa pecados, que entra em uma relação pactual com pecadores e se torna uma mulher virtuosa. Por isso então, meus irmãos, é importante que a gente quebre esse conceito de pessoa que tem uma vida perfeita. É importante que a gente olhe para como a pessoa é comprometida hoje com Cristo, se ela tem uma vida reta nos caminhos do Senhor. E isso se aplica especialmente para os pais, que criam um padrão de moça e de moço que vão casar com seus filhos. Olha, se não nasceu na igreja, se não viveu a vida toda na igreja, eu não quero nem perto do meu filho ou da minha filha. A pergunta não é essa. Não é você saber se a pessoa cresceu na igreja, mas é saber, essa pessoa parece com Cristo Jesus? É isso que nós vemos, esse é o critério que Boaz está utilizando, vendo que Ruth é uma mulher piedosa e que havia deixado seu passado para trás. Bem, essa é a nossa primeira aplicação, que foi um pouco mais extensa. Nós temos ainda mais duas aplicações. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós é que esse texto nos mostra o poder glorioso da redenção que há em Cristo Jesus. A forma como Deus transformou Ruth de uma mulher moabita em uma mulher virtuosa nos mostra como Cristo Jesus muda a sorte das pessoas. Que essa palavra de que Deus muda a sorte de um pecador, tornando ela uma pessoa virtuosa, um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, possa entrar no coração daqueles que tiveram um passado muitas vezes obscuro. Muitas vezes nós vemos pessoas que sofrem na igreja anos a fio, porque no passado praticaram pecados, coisas que elas se envergonham, coisas que elas se entristecem, mas acontece que elas carregam isso a vida inteira em suas costas. Mas é nesse momento que nós devemos olhar para a glória de Cristo Jesus e saber que, ainda que você não tenha crescido na igreja, ainda que você não tenha tido a sua vida certinha, como você tanto desejou, você hoje pode se tornar um homem virtuoso e uma mulher virtuosa. Claro, eu não quero negar que, de fato, se você tivesse crescido na igreja, teria sido muito melhor, teria sido mais tranquilo para você, e alguns dos efeitos ou consequências do pecado não estaria sobre a sua vida. Mas aquilo que nós vemos é que em Cristo Jesus nós somos tornados nova criatura. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Por isso, então, se você sofre por causa do seu passado, se você sofre por causa dos pecados que você cometeu, lembre-se da redenção e do perdão que você tem em Cristo Jesus. Se você é perdoado, você pode hoje andar nos caminhos dele. Você pode hoje ter completo descanso para o seu coração. A terceira e última aplicação, concluindo então a nossa exposição, é que Jesus é o perfeito resgatador para os homens que vivem em pecado. Nós falamos durante a nossa exposição, pelo menos por 2 vezes, a respeito das qualificações para o resgatador. Falamos que ele é alguém relacionado por sangue, em condições de fazer, de assumir a dívida e disposto a fazer. E vejam se Cristo não cumpre todos esses requisitos. Primeiro, ele é alguém relacionado conosco por sangue. Ele, sendo Deus, fez-se homem, tornando-se em semelhança a um homem, tendo carne, tendo sangue, veio à terra para nos salvar. Então, ele se tornou um de nós e pagou a culpa pelos nossos pecados, sendo então o segundo Adão. Mas não só isso, ele tem as condições perfeitas de assumir a dívida. Qual outro homem poderia assumir a dívida? Qual outro homem nunca pecou para que pudesse dizer: eu morrerei no lugar dos homens pecadores?
Mas Cristo Jesus, sendo santo de Deus, sendo filho de Deus, ele pôde pagar inteiramente a dívida pelos nossos pecados. E mais, ele se mostrou disposto a fazer. Ele não tinha obrigação de morrer na cruz do Calvário, mas ele fez por sua plena vontade. Ele chega a dizer que ninguém tirava a sua vida, mas ele de maneira voluntária estava entregando. Então, Cristo Jesus, ele é o verdadeiro Boaz, ele é o verdadeiro resgatador, ele é o resgatador que não se envergonha do passado da sua noiva. E tal como Noemi, nós podemos ter a certeza que ele não descansará enquanto não resolver o problema do seu povo, da sua noiva, ainda hoje. E o que nós vemos com isso? Nós vemos o Senhor Jesus Cristo agindo, salvando a sua igreja, resgatando a sua noiva, e ele não descansa. Ele continua trabalhando de maneira firme, até então, ao dia glorioso das bodas do Cordeiro, em que sua noiva será completamente ataviada, estará completamente ataviada, purificada pelo seu próprio sangue, e nós veremos a gloriosa união entre Cristo e a sua igreja. E eu quero falar para você, meu irmão, que talvez esteja com seu coração ansioso. Quando Cristo irá voltar? Quando o nosso resgatador irá voltar? Mas então, a fala de Noemi tem muito a dizer para nós. Ele não descansará enquanto não resolver o nosso caso. Cristo Jesus não terá descanso enquanto ele não resgatar todo o seu povo. E eu quero perguntar a você que está aqui conosco nessa manhã, que talvez não tenha Cristo como seu único e suficiente Salvador. Será que você está debaixo desse cuidado pactual? Será que você consegue olhar para Cristo como aquele homem piedoso, aquele homem bondoso que coloca você debaixo das asas dele, lhe dando perdão, remissão de pecados e paz para a sua alma? Hoje, ao ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus por meio das páginas do Antigo Testamento, arrependa-se do seu pecado. Entenda que de fato você precisa de um resgatador, muito mais do que Ruth. Ruth ainda poderia fazer alguma coisa em favor de si, ainda que fosse rebuscar espigas, mas você não pode fazer nada para obter a sua salvação. É necessário que o resgatador venha, tome você para ele e lhe proteja debaixo das suas asas. Por isso, se arrependa dos seus pecados e volte para Cristo Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tua bondade, porque o Senhor providenciou o nosso resgatador, o nosso Salvador. Então podemos encontrar paz. E sabemos que o Senhor não descansará enquanto não completar toda a tua boa obra. Por isso, Senhor, abençoa o teu povo, todos aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão e os que estão aqui presentes. Abençoa o teu povo nesse momento de participação da ceia do Senhor. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.